Bom, bom dia a todos, todas. Eu tenho dois problemas: tempo e falar depois do Roberto Rodrigues. Então, eu vou tentar ser muito eficiente aqui e falar de agricultura. Bom, primeiro eu quero agradecer a todos, e em particular ao João Dória, o convite, e vou mencionar aqui dois contextos que me parecem importantes e estratégicos para o país, onde envolve o debate da questão climática e da agricultura brasileira. Bom, o mundo está em atualização, como a gente fala, internacional, it's updating, se a gente for usar uma palavra moderna, e, portanto, também interconectado em situações muito complexas, o que significa que a gestão da crise, da chamada policrise, ela tem uma dimensão de complexidade enorme, e os sistemas de cooperação internacional, todas as arquiteturas de cooperação internacional, não dão conta disso. Bom, primeira questão é essa. Por isso, os senhores se deparam, muitas vezes, com a fragilização do sistema multilateral de cooperação com as Nações Unidas, ou outros arranjos comerciais, por exemplo, a própria fragilização da Organização Mundial do Comércio, decisões unilaterais de países que impõem restrições ao comércio, etc., etc. Se esperava que uma crise global como a Covid possibilitasse a reorganização do sistema internacional de cooperação. Não foi verdade. Não é verdade. Então, nós deveremos seguir com um mundo fragmentado e, por isso, um mundo que requer arranjos inovadores, como que a gente chama em inglês like-minded blocks, que é o caso do G20, do G7, do BRICS+. Portanto, os países vão discutir os seus interesses no sistema multilateral, mas também vão discutir no sistema fora do sistema multilateral, e isso é o caso da questão climática. Ela não mais se limita ao sistema Nações Unidas, no sistema das COPs. Tá? O G20 tem, a presidência do Brasil tem resultados muito bons em relação à discussão climática, particularmente envolvendo energia e bioenergia, e energias renováveis, e também a questão de financiamento, e por aí vai. O BRICS+, a Rússia lançou agora uma proposta de plataforma climática com sua presidência, portanto, nós teremos que acompanhar o tema internacional, agindo nos vários blocos, nas várias dinâmicas de cooperação e de interesses do país. Isso significa dizer, no mundo contemporâneo, no mundo que está chegando aí, é um mundo que termina uma era, nós estamos terminando uma era no mundo. Tá? É por isso que a gente não compreende uma série de coisas, e uma nova era está vindo. Essa nova era, cerca de 3 semanas atrás, eu estava com o Ian Bremmer em Nova York, e nós estávamos discutindo isso e falamos, literalmente, se não entender de geopolítica, se não entender de clima, se não entender de inovação, estará fora do século XXI. Essa é a mensagem do setor privado, internacionalmente falando, do ponto de vista das competitividades, das relações de interesse, dos modelos de negócio. Nesse sentido, avançar no mundo fragmentado requer a gente entender que nós temos que ir além do sistema multilateral, temos que ir para uma abordagem plurilateral, portanto, os interesses de comércio são estratégicos, uma abordagem bilateral de cooperação. Então, a vinda do presidente Xi Jinping ao Brasil, agora em novembro, não só para o G20, mas para os 50 anos de cooperação Brasil-China, ali determina uma nova agenda. E ali tem que ter um olhar, tem a questão climática. Eu estava ontem em Paris com o ministro de clima da China, e nós estávamos discutindo exatamente isso. Então, nós estamos dizendo que a questão climática veio para ficar, ela tem uma terminologia internacional hoje chamada Climate Politics, não é Climate Policies, é Climate Politics, e ela faz parte do novo frame de geopolítica do mundo. Tá? Eu posso assegurar aos senhores, eu estive na Ucrânia no início desse ano, e eu sei o impacto da guerra, por exemplo, no solo mais fértil do mundo, 30% contaminados por armas químicas, descontaminação de 70 a 100 anos. O desenho da inflação de alimentos já está posto, tá? Colocado no cenário internacional. Então, a gente tem que entender essas dinâmicas de guerras e entender o impacto disso no nosso interesse. O outro lado, vamos agora para a minha segunda parte, envolve, efetivamente, o Brasil e a discussão climática. Nós batemos 1,5 graus esse ano, o que significa que a ciência teve todas as suas previsões, terá que rever todas as suas previsões científicas, e você tem uma aceleração das mudanças climáticas no mundo. Nenhum modelo científico previu isso. Tá? Então, a ciência, como ator político, está buscando os caminhos de entender o que aconteceu, está acontecendo este ano, quando a gente bate o pico de 1,5 graus, e, portanto, você tem dois tracks que coexistem no debate climático. O que eu chamo de keep walking, tá? Que é aquele que está voltado para a segurança energética e, portanto, o papel dos países produtores de combustíveis fósseis,
tem país reduzindo a emissão, substituindo, como no caso dos Estados Unidos, substituindo combustível carvão por shale gas e shale oil. Isso é fossil fuels. Tá? Então, você tem essa equação. No Brasil, acho que o Cristiano daqui da Shell vai falar sobre isso, o debate é sobre o futuro da indústria de óleo e gás no Brasil. Extremamente estratégico, as pessoas entendam isso. Tá? E a decisão de curto prazo dos trade-offs que o Brasil precisa tomar a decisão. Um outro track é o track do give up carbon. Vamos renunciar ao carbono. E, portanto, nós vamos discutir segurança climática. Um é segurança energética de curto prazo e o outro é segurança climática, pensando curto e médio prazo. No Brasil, os dois coexistem e devem coexistir. Tem que ter, para mim, uma visão mais estratégica de como é que o Brasil vai lidar com seus trade-offs e, portanto, você vai caminhar nessa renúncia do carbono, da segurança climática, para a indústria de bioenergia. O Brasil deve ser um player estratégico global, provedor de soluções em bioenergia, portanto, a agricultura entra com toda a sua sofisticação tecnológica e, mais do que isso, no processo de industrialização verde. A nova revolução industrial do Brasil passa por isso. O Brasil tem tecnologia, ativos, recursos naturais, paz, como foi sinalizado aqui, falta ambição climática e falta o setor privado estar na sala discutindo o que interessa. Tá? Portanto, deve-se romper as bolhas de domínios de certas constituencies que acham que a crise climática é uma prerrogativa da área ambiental. Não é. Há muito deixou de ser. Crise climática tem a ver com desenvolvimento, com financiamento, com os novos rumos do planeta, com a inovação e o papel do Brasil nisso. Então, é importante que os brasileiros entendam isso, é importante que os brasileiros separem duas coisas. Uma coisa é gestão de crise, cadê o Diogo? Tá? Lidar com desastres, inundações, incêndios, isso é gestão de crise. Outra coisa é gestão de risco climático. Pensar o desenvolvimento do país, considerando o aumento da temperatura e os riscos associados para isso. Nós precisamos, então, de ciência dizendo quão vulneráveis nós somos, e o ciclo, presidente Pacheco, não é só do carbono. Deveria, que é estratégico, olhando para os governadores aqui, campeões de produção de alimentos, olhar o ciclo de água. Tá? E entender claramente que a gente precisa avançar, sim, no Brasil, superando o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. É preciso deixar esse will, esse greenwashing de lado, porque tem muito trabalho pela frente e o mundo é cheio de bad guys. Tá? Não tem só good guys, não. Tem que ter muita união nesse país e o Brasil tem que parar de falar mal do Brasil. Eu peço encarecidamente isso. Tá? Por favor, parem de falar mal do Brasil. É incompreensível que um país cheio de soluções, que temos nossos problemas, resolva falar mal de si mesmo. Vai para a terapia antes de ir para o mundo. Tá? Recomendo isso porque é muito complexo negociar com brasileiros falando mal do seu próprio país, sem entender a dimensão desse país. Finalmente, eu acho que o Brasil precisa fazer escolhas sobre o seu futuro no presente. O ministro Roberto Rodrigues falou bem sobre a questão de desmatamento. A decisão sobre o desmatamento foi no Código Florestal, em 2012, que a agricultura pactou, não precisamos de desmatamento legal, e, no entanto, outros atores entraram na sala e levam a uma discussão, para mim, completamente extemporânea, porque o Brasil é o único país que apresenta emissões de carbono ilegais convivendo com emissões de carbono legais. Isso é de uma esquizofrenia climática, vou usar, sem sentido. Tá? Porque as pessoas do bem são expostas aos criminosos. E nós temos que separar o joio do trigo, isso é uma função do Estado, tem que combater a ilegalidade. Por outro lado, nós temos que entender por onde nós vamos, e escolhas essas precisam ser feitas. Na minha opinião, minhas duas últimas observações. O Brasil precisa apostar na questão da bioenergia como um player global de provedor de soluções. 4 situações de energia estão disponíveis hoje no mundo: nuclear, eólica, solar, que é do hino chinês, e biocombustíveis, que essa gente bronzeada tem que mostrar o seu valor. O Brasil tem que trazer parceiros, mostrar suas realidades, e isso é o setor privado e o setor financeiro que precisa estar na sala. E, por fim, acho que o Brasil tem uma discussão super importante a ser feita sobre a Amazônia. Tá? A Amazônia ela tem um conceito internacional definido, que é um conceito de segurança climática. 20% das emissões de captura de carbono do mundo estão associadas à floresta tropical, que não está capturando como estava capturando no passado. Esse conceito poderá ser revisto pela ciência global. Tá? Por outro lado, a Amazônia está com um problema de desmatamento, a floresta derrubada hoje não produzirá água amanhã. Então, a questão hídrica no Brasil ela não é só um benefício global, ela é um benefício nacional. E a gente precisa pactuar um conceito nacional sobre a Amazônia. A Amazônia tem um conceito internacional definido, o Brasil não tem um conceito
definido, político, sobre o que nós queremos, como queremos tratar com 60% do nosso território, com a diversidade que já foi colocada aqui. Então, nesse contexto, eu acho que a gente tem que entender que o Brasil é um país absolutamente provedor de soluções, não tem greenwashing, né, washing não, também não tem greenwashing. Tem muito trabalho pela frente, não deixem passar o que está sendo negociado, por favor, a lei de biocombustíveis do futuro é um belo início para o Brasil repactuar os seus interesses. Agora, é preciso entender, o futuro não é mais como antigamente, como diria o meu amigo Renato Manfredini, que vocês conhecem como Renato Russo. Tá? É preciso ambicionar o futuro no presente, é preciso um Brasil melhor no presente. Isso depende da gente, depende muito mais de não terceirizar o Brasil, depende muito mais desses brasileiros tomarem conta de si. Por que não? O mundo precisa de um Brasil provedor de soluções e não um Brasil que luta somente contra o crime organizado. Nós somos muito mais do que isso, como país. E a agricultura brasileira, por favor, seja contemporânea. O mundo precisa dessa segurança climática e segurança ambiental que passa por esse setor, que nós brasileiros resolvemos ter uma narrativa de polarização. Por favor, revejam isso e trabalhem esse país nos próximos 10 anos. Já é internacionalmente conhecido como Belém Plus. O que o Brasil vai querer de uma agenda de Belém Plus? Não Paris Plus 10, mas Belém Plus. Depende muito mais da gente do que a gente imagina. Então, vamos lá, vamos trabalhar, porque esse país tem mais do que oferecer ao mundo do que a gente está vendo hoje. E eu acho sempre melhor. Eu não suporto essa discussão. Eu estava na Bahia agora, quem foi lá assim, vi na praia, trabalhando para um futuro melhor. Eu falei, vamos trabalhar para um presente melhor. Obrigada.